não tenhamos problemas com as provas diferentes, ok? Então, lê o cabeçalho da pergunta, a resposta correta. Nós vamos começar aqui com o professor Roberto Morgado, de Deontologia Jurídica. Boa noite a todos, você que está em casa, aí assistindo a TV Fraga Online. É um prazer estar aqui com todos os professores, os melhores, mais respeitados desse país. Vamos começar falando de Deontologia Jurídica. E a questão número 1, ela vai abordar dois temas: mandato e sigilo. E no caso, em tela, Júlio e Laura constituíram o mesmo advogado para, juntos, ajuizarem a ação de interesse comum. No curso do processo, sobrevieram conflitos de interesse entre os constituintes, tendo Júlio deixado de concordar com Lauro em relação aos pedidos. Nessa situação hipotética, o advogado deve optar com prudência e discernimento por um dos mandatos e renunciar a outro, resguardando o sigilo profissional, que é o que dispõe o artigo 18 do Código de Ética e Disciplina. Já na questão número 2, é abordado o tema de processo disciplinar. E a questão é a seguinte: Mário, advogado regularmente inscrito na OAB, foi condenado pela prática de crime hediondo e, após a sentença transitada em julgado, respondeu a processo disciplinar, tendo sofrido como consequência penalidade de exclusão da ordem. Considerando a situação hipotética apresentada e o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, assinaram a opção correta. Olha, com base no artigo 43, parágrafo 1º, supondo-se que o processo disciplinar tenha ficado paralisado por mais de 3 anos, aguardando julgamento, a pretensão à punibilidade de Mário estaria prescrita e ele não poderia ser excluído da ordem. Já a questão número 3 fala sobre os efeitos do recurso. Nesse caso, é o seguinte questionamento: de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, tem efeito suspensivo o recurso contra a decisão não unânime proferida por conselho seccional na forma do artigo 75, combinado com o 77 do Estatuto. Já a questão número 4 trata de inscrição. Fala do compromisso da inscrição. Assinar a opção correta de acordo com as disposições do Regulamento Geral do Estatuto. No caso aí, o parágrafo 1º do artigo 20 é que dispõe que o compromisso que o requerente à inscrição nos quadros da ordem deve fazer perante o Conselho Seccional, a diretoria ou o Conselho da Subseção é indelegável, tendo em vista a sua natureza solene e personaliza. No que diz respeito à questão 5, infrações e sanções disciplinares, no caso aí, acerca das infrações e sanções disciplinares, assinarem a opção correta. E tenho certeza que marcaram aí a questão que diz respeito ao artigo 34, inciso 20 do Ordenamento Legal. Cometerá infração disciplinar o advogado que receber dinheiro de cliente para pagar parcelas de financiamento e proceder, sem autorização, à compensação com honorários que ele alegue devidos. Vamos aí já para a questão número 6, que fala sobre advogado e empregado, um tema muito recorrente nas SES, e no questionamento interno, assinar a opção correta acerca da situação do advogado como empregado, de acordo com as disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem, regulamentado tanto no Regulamento Geral quanto em capítulo próprio do Estatuto, é o artigo 18, em seu parágrafo único, que vai dispor que o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal de seu empregador, fora da relação de emprego. Honorários advocatícios é o tema que é abordado na questão número 7, referentemente à cobrança de honorários advocatícios, assinar a opção correta. E vai ser a opção correta aquela que trata do crédito privilegiado, uma vez que a decisão judicial que arbitrar honorários e o contrato escrito
que os titulares são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência e na liquidação extrajudicial, entre outros. Já no caso da questão número 8, eu até alertei muito dos nossos alunos sobre alguns termos de português e que foi objeto dessa. Prescinde, o que não precisa. Prescinde-se da constituição de advogado regularmente inscrito na OAB para o ajuizamento de ação na primeira instância da Justiça do Trabalho, ação no valor até 20 salários mínimos no juizado especial e aquela prevista no parágrafo 1º do artigo 1º do Estatuto e da própria Constituição Federal, o habeas corpus. Por fim, mandato da questão número 9. Fiquei muito feliz com essa questão, porque a renúncia é 10. E é a resposta correta quando se pergunta, em obediência ao que dispõe o Estatuto, o que dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º, é que o advogado deve permanecer acompanhando o cliente após a renúncia e que funcionou no processo nos 10 dias subsequentes, salvo você, antes desse prazo, ele for substituído. A última questão trata de estrutura e organização da OAB, da competência da subseção. Ao Conselho da Subseção compete, e é na forma do parágrafo único, a linha D, do artigo 61, que cabe ao Conselho da Subseção receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, emitindo parecer prévio para decisão do Conselho Seccional. Essas foram as 10 questões de deontologia e tenho certeza que você, aluno do curso Frago, teve êxito em grande parte delas, se não a totalidade. Obrigado, professor Roberto Morgado. Dando continuidade, eu gostaria